A maioria das pessoas pensa no espaço como algo distante e poético, um oceano silencioso de estrelas, um lugar onde a humanidade prova o quão longe chegou. Mas a NASA nunca se permitiu essa ilusão. Para a NASA, o espaço não é inspirador. O espaço é letal. É um ambiente projetado para aniquilar cada fraqueza humana em segundos. Sem ar para respirar, sem calor para proteger, sem ajuda se algo der errado. Um sistema falho, um detalhe negligenciado, e a vida simplesmente para. É por isso que os astronautas não contam com a esperança ao deixar a Terra. Eles contam com a preparação. Cada missão começa com uma suposição brutal. A sobrevivência nunca é garantida. Ela deve ser projetada, ensaiada e protegida a todo custo. A NASA não pergunta o que pode dar certo. Eles perguntam o que vai dar errado e quanto tempo um corpo humano pode aguentar quando isso acontece. Agora, pare por um momento e faça a si mesmo uma pergunta incômoda. Se a organização mais avançada da história humana se prepara com tanta intensidade apenas para manter as pessoas vivas no espaço, por que tantas pessoas na Terra presumem que a sobrevivência será automática quando os sistemas falharem aqui? Quando a eletricidade desaparece, quando os caminhões de suprimentos param de vir, quando as tempestades isolam cidades, quando a ajuda é atrasada não por minutos, mas por dias. A verdade é que o espaço e a Terra não são tão diferentes quanto gostamos de acreditar. Ambos dependem de sistemas frágeis trabalhando em perfeita coordenação. Oxigênio, água, energia, comunicação. Remova apenas um e todo o resto começa a desmoronar. Os astronautas entendem isso porque não tem margem para erro. Na Terra, nos acostumamos a acreditar que outra pessoa resolverá o problema antes que ele nos atinja. A NASA não prepara os astronautas para o conforto. Eles os preparam para o isolamento, o medo e o momento em que percebem que estão por conta própria. E esse momento não é exclusivo do espaço. Acontece durante apagões, durante desastres, durante crises, quando as regras não se aplicam mais e as decisões de repente importam. Esta história não é sobre tecnologia, é sobre princípios de sobrevivência. 13 itens que a NASA considera essenciais para manter os humanos vivos no ambiente mais hostil imaginável. E como você verá, cada um carrega um alerta silencioso para a vida na Terra. Porque a sobrevivência não começa quando o desastre acontece. Começa muito antes, nas escolhas que as pessoas fazem enquanto tudo ainda parece normal. A primeira coisa que a NASA protege não é comida, não é abrigo, nem mesmo é tecnologia. É oxigênio, porque sem oxigênio nada mais importa. No espaço, o corpo humano começa a falhar em segundos quando o ar é perdido. A visão se estreita, o pânico se instala, os músculos enfraquecem, a consciência desaparece. Não há uma luta dramática, apenas silêncio. Os astronautas treinam para essa realidade repetidamente porque sabem que as ameaças mais perigosas são muitas vezes invisíveis. O que torna o oxigênio aterrorizante não é o quão raro ele é, mas o quão facilmente nos esquecemos de sua importância. Na Terra, respirar parece automático. Nunca questionamos isso. Presumimos que o ar sempre estará lá. Os astronautas não podem se dar ao luxo dessa suposição. Cada respiração é monitorada. Cada vazamento é tratado como uma emergência com risco de vida. Uma única rachadura, não mais larga que um fio de cabelo, pode transformar uma nave espacial em um caixão. Agora, pergunte-se, qual é o equivalente do oxigênio na sua vida cotidiana? Em qual sistema invisível você está confiando sem perceber o quão frágil ele é? Eletricidade, água limpa, comunicação digital, entregas de combustível, acesso médico. Tratamos essas coisas da mesma forma que tratamos o ar, como se fossem permanentes, como se não pudessem desaparecer da noite para o dia. A NASA projeta sistemas de oxigênio redundantes porque a falha é esperada, não imaginada. Eles assumem que algo vai quebrar. Eles planejam para o momento em que os alarmes soam,
E as decisões devem ser tomadas rapidamente. Na Terra, planejamos para a conveniência, não para a interrupção. Confiamos que, se algo der errado, alguém o restaurará antes que se torne sério. Mas a história conta uma história diferente. Redes elétricas falham. Estações de tratamento de água param. Estradas tornam-se intransitáveis. Informações desaparecem. E quando isso acontece, as pessoas percebem tarde demais que a sobrevivência nunca foi garantida. Sempre foi condicional. Os astronautas são treinados para manter a calma quando os níveis de oxigênio caem, porque o pânico desperdiça tempo e tempo é vida. Essa disciplina não é sobre o espaço, é sobre mentalidade. Quando os sistemas falham, você congela ou age? Você espera por resgate ou confia no que preparou? O oxigênio ensina a primeira e mais brutal lição de sobrevivência. Você não se eleva à altura da ocasião. Você se apoia no que planejou. E quando algo essencial desaparece sem aviso, a única coisa que importa é se você o via como opcional ou necessário. Depois do oxigênio, a próxima contagem regressiva começa com a água. Não em dias, em horas. A NASA entende isso melhor do que ninguém. No espaço, a água não é uma conveniência. É um ciclo fechado. Cada gota é medida, reciclada e protegida, porque perder água é perder tempo. E perder tempo é perder a vida. Os astronautas bebem água reciclada que já existiu como vapor no ar, como suor, até como resíduo. Nada é desperdiçado, porque nada pode ser substituído. Na Terra, a água parece ilimitada. Gire uma torneira e ela flui. Mas essa ilusão desaparece rapidamente quando os sistemas falham. Tempestades congelam canos. Apagões desligam estações de tratamento. A pressão cai sem aviso. De repente, a água não é algo que você bebe quando está com sede. Torna-se algo que você raciona, algo com que você se preocupa, algo que silenciosamente controla cada decisão que você toma. A NASA não espera até que a água esteja acabando para reagir. Eles planejam a escassez antes que ela aconteça. Eles sabem que a desidratação não se anuncia ruidosamente. Ela se insinua. Dores de cabeça, confusão, fadiga, más decisões. Quando as pessoas percebem que estão em apuros, sua capacidade de pensar claramente já está comprometida. Faça a si mesmo uma pergunta difícil. Se a água limpa parasse de fluir esta noite, por quanto tempo você permaneceria calmo? Quantas horas antes da ansiedade substituir a rotina? Quantos dias antes do desespero se instalar? Os astronautas nunca perguntam se precisarão de água. Eles perguntam como protegê-la quando todo o resto der errado. Água não é apenas sobre beber. A NASA considera higiene, cuidado de feridas, regulação da temperatura e estabilidade psicológica. A desidratação magnifica o estresse magnifica os erros. E os erros, em ambientes extremos, se multiplicam rapidamente. Na Terra, as falhas no abastecimento de água expõem o quão despreparadas as pessoas realmente estão. Garrafas esgotam. O pânico se espalha. Vizinhos se tornam competidores. A ausência de algo tão básico revela o quão tênue é a linha entre a ordem e o caos. A abordagem da NASA à água ensina uma lição silenciosa. A sobrevivência não é sobre reagir, é sobre antecipar. Quando você assume que os sistemas essenciais sempre funcionarão, você entrega o controle. Quando você se prepara para a falha deles, você o retoma. A água nos lembra que a civilização parece forte apenas enquanto os sistemas mais simples se mantêm. A comida é muitas vezes mal compreendida no planejamento de sobrevivência. A maioria das pessoas pensa que é sobre fome. A NASA sabe que é sobre algo mais profundo. No espaço, a comida é combustível, mas também é estabilidade. As calorias mantêm o corpo funcionando, mas a familiaridade impede que a mente se desfaça. Os astronautas comem refeições cuidadosamente projetadas não porque tenham um sabor extraordinário, mas porque proporcionam equilíbrio, previsibilidade e segurança em um ambiente onde quase nada parece normal. Em condições extremas, a fome não chega dramaticamente.
Ela chega silenciosamente, diminuindo a energia, desacelerando os tempos de reação e embotando o julgamento. A NASA planeja a ingestão de alimentos com precisão, porque uma mente cansada comete erros perigosos. Sobreviver não é apenas permanecer vivo, é permanecer capaz. Na Terra, as pessoas muitas vezes estocam alimentos que não querem comer, presumindo que o desespero tornará qualquer coisa aceitável. A NASA rejeita esse pensamento. Eles entendem que o moral é sobrevivência. Quando o estresse é constante e o isolamento se instala, até pequenos confortos importam. Um sabor familiar pode restaurar a calma. Uma refeição rotineira pode ancorar uma mente à deriva. Pergunte a si mesmo, quando tudo ao seu redor parece instável, o que o mantém firme? É simplesmente ter comida ou ter algo que o lembre da vida normal? No espaço, os astronautas se agarram às rotinas porque as rotinas criam ordem. Sem elas, o tempo se confunde, a ansiedade aumenta e a confiança se erode. A comida também representa planejamento versus pânico. A NASA calcula a nutrição até o grama porque ficar sem não é uma opção. Na Terra, as escassezes revelam a rapidez com que as pessoas abandonam a lógica. As prateleiras esvaziam, os ânimos se exaltam, as decisões se tornam emocionais em vez de racionais. A NASA ensina que a comida não é sobre indulgência. É sobre sustentar a força, a disciplina e a clareza sob pressão. Quando a sobrevivência se estende além de um único dia, a resistência mental se torna tão importante quanto a resistência física. E o que você escolhe comer durante uma crise reflete o quão seriamente você leva a realidade da sobrevivência. A comida faz uma pergunta que muitos evitam. Você está se preparando para suportar ou apenas esperando ter sorte? O controle de temperatura é onde a sobrevivência muitas vezes falha silenciosamente. A NASA sabe que o frio não ataca com violência. Ele seduz com o entorpecimento. No espaço, as temperaturas variam entre extremos que podem destruir o corpo humano em minutos. Sem a regulação térmica adequada, os músculos enrijecem. O pensamento desacelera e a exaustão se instala muito antes que o pânico sequer apareça. Os astronautas são protegidos por sistemas em camadas projetados para manter o equilíbrio. Não calor para conforto, mas calor para função. Muito frio, e as habilidades motoras finas desaparecem. Muito quente, e a desidratação acelera. A NASA trata a temperatura como uma batalha constante, porque o corpo humano não consegue se adaptar rápido o suficiente quando o ambiente se torna hostil. Na Terra, o frio é frequentemente subestimado. As pessoas presumem que podem suportá-lo. Elas superam o desconforto, acreditando que se aquecerão mais tarde. Mas o frio drena energia silenciosamente. A hipotermia não se anuncia com dor. Ela chega com confusão, julgamento deficiente e uma estranha sensação de calma que convence as pessoas de que estão bem, quando não estão. Considere quantos desastres acontecem durante tempestades de inverno. A energia falha, os sistemas de aquecimento desligam, as estradas fecham. O que começa como inconveniência se transforma em perigo à medida que as casas esfriam a cada hora. A NASA prepara os astronautas para se agasalharem em camadas, conservar o calor e reduzir a exposição, porque uma vez que o corpo perde a temperatura central, a recuperação se torna difícil. O calor também é psicológico. No isolamento, o frio amplifica o medo. Ele corrói o moral. A NASA entende que manter a estabilidade térmica ajuda a manter a estabilidade emocional. Quando o corpo está protegido, a mente permanece mais aguçada. O frio impõe uma difícil constatação. Sobreviver não é sobre ser forte, é sobre gerenciar limites. Os astronautas sobrevivem no espaço não porque são mais fortes que os outros, mas porque respeitam o quão frágil o corpo humano realmente é. A temperatura ensina que ignorar o desconforto não constrói resiliência. Acelera a falha. A questão não é se você pode suportar o frio por um tempo.
É se você se preparou para quando a resistência não for mais suficiente. Abrigo é a diferença entre exposição e sobrevivência. No espaço, não existe estar do lado de fora. Cada astronauta vive dentro de camadas de proteção projetadas para separar a frágil vida humana de um ambiente que não deseja nada mais do que acabar com ela. A NASA trata o abrigo não como um lugar, mas como um sistema. Paredes, vedações, pressão, isolamento e redundância trabalham juntos, porque uma única falha transforma a segurança em catástrofe. Os astronautas nunca presumem que seu abrigo sempre resistirá. Eles o inspecionam constantemente. Eles treinam para vazamentos. Eles memorizam procedimentos para selar compartimentos e isolar o perigo. Abrigo não é passivo, requer consciência e disciplina para permanecer eficaz. Na Terra, o abrigo parece permanente até deixar de ser. As casas dependem de eletricidade, combustível, água e integridade estrutural. Quando tempestades arrancam telhados ou apagões tornam os sistemas de aquecimento inúteis, as pessoas descobrem a rapidez com que o abrigo pode falhar. Um edifício sem aquecimento torna-se uma armadilha. Uma casa sem água torna-se inabitável. A NASA projeta abrigos para sustentar a vida sob isolamento, confinamento e incerteza. Isso inclui proteção psicológica. Os astronautas personalizam seus pequenos espaços porque a familiaridade reduz o estresse. Em crises, a estabilidade mental é tão crítica quanto a proteção física. Pergunte a si mesmo, se seu abrigo parasse de protegê-lo amanhã, o que você faria? Aonde você iria? Por quanto tempo você conseguiria permanecer seguro sem suporte externo? Os astronautas sabem que seu abrigo é seu mundo. Tudo fora dele é hostil. Abrigo ensina uma lição poderosa. Sobreviver não é ter um teto, é ter um sistema que continua a protegê-lo quando as condições se deterioram. A NASA nunca trata o abrigo como garantido, nem nós deveríamos. A comunicação é o que mantém os astronautas vivos quando tudo começa a dar errado. No espaço, o silêncio não é pacífico, é perigoso. A NASA entende que perder a comunicação é frequentemente o primeiro sinal de que algo já falhou. Quando os astronautas não conseguem enviar ou receber informações, eles não fazem mais parte de um sistema. Eles estão sozinhos, e o isolamento em um ambiente hostil transforma pequenos problemas em problemas fatais. Cada missão depende de contato constante, telemetria, voz, fluxos de dados e canais de emergência existem por um motivo. A informação compra tempo. O tempo permite decisões. As decisões criam a sobrevivência. Sem comunicação, até o astronauta mais bem preparado se torna vulnerável. Na Terra, tratamos a comunicação como entretenimento. Mensagens, notificações, fluxos infinitos de ruído. Mas, quando o desastre atinge, esse ruído desaparece. Torres de celular falham. Redes sobrecarregam. Baterias morrem. De repente, as pessoas percebem que não sabem o que está acontecendo além de seus arredores imediatos. A NASA treina astronautas para funcionar quando a comunicação é atrasada ou perdida, mas eles nunca aceitam o silêncio total como normal. Sistemas de backup existem porque o isolamento é esperado, não hipotético. Eles se preparam para momentos em que a ajuda está longe e as instruções chegam tarde demais. Considere como o medo se espalha quando a informação desaparece. Rumores substituem fatos. O pânico substitui a lógica. As pessoas tomam decisões baseadas na emoção em vez da realidade. A NASA evita isso confiando em dados verificados, protocolos claros e resposta disciplinada. Comunicação é mais do que falar. É saber o que está acontecendo, o que está mudando e o que fazer em seguida. Quando essa clareza desaparece, a sobrevivência se torna um jogo de adivinhação. A questão não é se a comunicação pode falhar, é se você está preparado para agir quando isso acontecer. Os astronautas nunca presumem que alguém sempre responderá. Eles assumem que a responsabilidade deve às vezes substituir a segurança. A luz é algo que as pessoas só sentem falta quando se vai.
A NASA não trata a escuridão como um inconveniente menor. No espaço, a escuridão é absoluta. Não há brilho ambiente, nenhuma luz da rua à distância, nenhum ajuste gradual. Quando as luzes falham, a visão desaparece instantaneamente e com ela se vão a orientação, a confiança e o controle. É por isso que os astronautas carregam múltiplos sistemas de iluminação independentes. Não para conforto, mas para proteger a mente de se desintegrar. A escuridão não apenas limita o que você pode ver. Ela altera a forma como você pensa. A NASA estuda isso de perto. Na escuridão total, os hormônios do estresse aumentam. O tempo parece distorcido. Simples tarefas tornam-se difíceis. O medo preenche as lacunas deixadas pela falta de informação. A luz restaura mais do que a visibilidade. Ela restaura a ordem. Na Terra, a escuridão chega silenciosamente durante os apagões. Casas que antes pareciam seguras tornam-se desconhecidas. Corredores viram perigos. Crianças entram em pânico. Adultos cometem erros que nunca cometeriam à luz do dia. A NASA entende que os acidentes se multiplicam no escuro, não porque as pessoas são descuidadas, mas porque o cérebro está sob pressão. Os astronautas são treinados para procurar a luz imediatamente quando os sistemas falham, porque a luz traz clareza. Permite a avaliação, diminui o pânico. Mesmo um pequeno feixe pode ancorar uma mente à deriva. É por isso que a redundância importa. Uma luz não é suficiente. Se ela falhar, a escuridão retorna instantaneamente. Pergunte a si mesmo: se as luzes se apagassem esta noite e continuassem apagadas, por quanto tempo a calma duraria em sua casa? Quão rapidamente a incerteza substituiria a confiança? A escuridão expõe o quão dependentes somos da visão para nos sentirmos no controle. A NASA ensina que a sobrevivência nem sempre é sobre força ou coragem. Às vezes, é sobre eliminar o medo em sua origem. A luz faz isso. Ela repele o caos, um pequeno círculo por vez. No espaço, não há sala de emergência. Não há ambulância. Ninguém correndo pela porta quando algo dá errado. A NASA entende essa realidade melhor do que ninguém. E é por isso que os astronautas são treinados para serem seus próprios primeiros socorristas. Cada missão inclui um kit médico projetado para momentos em que a ajuda não está vindo e as decisões devem ser tomadas sozinho. Emergências médicas não se anunciam educadamente. Um pequeno corte pode infeccionar. Uma doença menor pode enfraquecer uma equipe inteira. A dor turva o julgamento. O medo acelera os erros. A NASA prepara os astronautas não apenas com suprimentos, mas com conhecimento. Eles são ensinados a avaliar sintomas, estabilizar lesões e agir sem hesitação. Na Terra, as pessoas dependem de sistemas que presumem que sempre funcionarão. Hospitais, farmácias, serviços de emergência. Mas desastres sobrecarregam esses sistemas rapidamente. Estradas fecham. Clínicas ficam sem suprimentos. Os tempos de resposta se estendem de minutos para horas, depois para dias. Nesses momentos, a sobrevivência depende do que você pode fazer por si mesmo e pelos outros. Faça uma pergunta difícil a si mesmo. Se alguém que você ama estivesse ferido e nenhuma ajuda estivesse disponível, você saberia o que fazer? Ou o pânico substituiria a ação? A NASA treina para a competência porque o medo é inevitável, mas o desamparo é opcional. A preparação médica não é sobre cenários extremos. É sobre gerenciar a realidade quando o suporte desaparece. Os astronautas carregam redundância porque os corpos são imprevisíveis. Lesões acontecem na pior hora possível. Esta lição é incômoda porque transfere a responsabilidade para dentro. A sobrevivência às vezes significa aceitar que você é a última linha de defesa. A NASA abraça essa verdade sem ilusão. E quando os sistemas falham na Terra, essa mesma verdade emerge silenciosamente. No espaço, pequenas ferramentas decidem resultados enormes.
A NASA sabe que a sobrevivência nem sempre depende de resgates dramáticos ou tecnologia avançada. Às vezes, tudo se resume a saber se um único parafuso pode ser apertado, um painel aberto ou um sistema reiniciado a tempo. É por isso que os astronautas carregam ferramentas cuidadosamente selecionadas, projetadas para resolver problemas sob pressão, com recursos limitados e sem margem para erro. Um componente solto no espaço não é um incômodo, é uma ameaça. Vibrações se propagam, sistemas se desalinham, falhas em cascata. A NASA trata a manutenção como sobrevivência, porque a negligência se acumula silenciosamente até se tornar irreversível. Ferramentas não são acessórios opcionais, são extensões da vontade humana de se adaptar. Na Terra, as pessoas subestimam o poder de pequenos reparos. Elas presumem que a substituição é mais fácil do que o conserto. Mas em uma crise, a substituição não está disponível. O que você tem é tudo o que você consegue. Uma ferramenta simples pode restaurar a função, conservar recursos e evitar que um problema menor se torne catastrófico. Os astronautas são treinados para improvisar. Mas a improvisação é construída sobre a preparação. Eles conhecem suas ferramentas intimamente. Eles praticam usá-las no escuro, com luvas, sob estresse. Porque quando as condições se deterioram, as habilidades motoras finas desaparecem e apenas a familiaridade permanece. Pergunte a si mesmo: se algo crítico em sua vida falhasse inesperadamente, você teria os meios para consertá-lo? Ou você esperaria por ajuda que pode não vir? Ferramentas representam independência. Elas permitem a ação quando os sistemas entram em colapso. A NASA ensina que a sobrevivência muitas vezes pertence àqueles que podem intervir cedo. Pequenas correções evitam grandes desastres. E quando a complexidade se desfaz, a simplicidade se torna poder. Energia é o que transforma sistemas em salva-vidas. A NASA entende que, sem energia, até o equipamento mais avançado se torna peso morto. As luzes se apagam, a comunicação silencia, o controle de temperatura falha, os sistemas de suporte à vida desligam. No espaço, a perda de energia não é um inconveniente, é uma contagem regressiva. Os astronautas nunca dependem de uma única fonte de energia. A redundância é incorporada a cada missão, porque a falha é esperada. Baterias fazem backup de geradores. Sistemas solares dão suporte a baterias. Cada watt é rastreado, conservado e priorizado. A energia é tratada como um recurso finito, porque desperdiçá-la hoje pode custar vidas amanhã. Na Terra, a eletricidade parece permanente até que não seja mais. Quando a rede falha, a vida moderna se desfaz rapidamente, a refrigeração para, o aquecimento desaparece, a informação se esvai. As pessoas percebem o quanto de sua independência era emprestado da energia invisível que fluía pelos fios. A NASA treina astronautas para tomar decisões difíceis quando a energia é limitada. O que fica ligado? O que é desligado, o que importa agora versus o que pode esperar. Essas decisões não são técnicas, são escolhas de sobrevivência. A disciplina substitui o conforto. Pergunte a si mesmo: se a energia desaparecesse por dias, o que você protegeria primeiro? Luz, comunicação, calor, equipamento médico. Ou você perceberia tarde demais que tudo depende de energia? Energia ensina uma das lições mais duras de sobrevivência. O controle é temporário. A preparação é permanente. A NASA nunca assume que a energia estará sempre disponível. Eles assumem a escassez e planejam de acordo. A NASA sabe que, quando os sistemas falham, os procedimentos importam mais do que o instinto. No espaço, o pânico é letal. Não há espaço para improvisação alimentada pelo medo. Os astronautas sobrevivem a emergências porque seguem passos ensaiados, mesmo quando seus corações estão disparados e suas mãos tremem. A disciplina substitui a emoção. A ordem substitui o caos.
Cada astronauta memoriza os protocolos de emergência até que se tornem automáticos. Incêndio, descompressão, perda de energia, crise médica. Cada cenário tem uma sequência, e essa sequência existe para ganhar tempo. Tempo para pensar, tempo para adaptar, tempo para sobreviver. A NASA entende que o cérebro humano sob estresse busca atalhos, e atalhos são onde erros fatais se escondem. Na Terra, a maioria das pessoas confia na improvisação durante uma crise. Elas acreditam que o instinto as guiará. Mas a história mostra que o instinto não treinado frequentemente leva ao pânico, ao congelamento ou à negação. Os procedimentos não são sobre controle. São sobre clareza, quando a clareza é mais difícil de encontrar. Pergunte a si mesmo: se tudo o que é familiar desabasse em um único momento, você saberia o que fazer primeiro? Ou a confusão tomaria conta? Os astronautas não esperam para decidir durante emergências. Eles decidem muito antes, quando a calma permite que a lógica lidere. Os procedimentos também criam confiança. Os membros da tripulação confiam uns nos outros porque todos conhecem o plano, sem adivinhação, sem discussão, sem hesitação. Essa confiança reduz o medo e fortalece a determinação. A NASA ensina que a sobrevivência não é sobre reagir mais rápido do que os outros, é sobre reagir corretamente. Quando o medo turva o julgamento, a preparação corta o ruído. Os procedimentos transformam a incerteza em ação. Quando todo o resto é despojado, o que mantém um ser humano vivo não é tecnologia. A NASA aprendeu isso através de décadas de missões, falhas e situações de risco. Sistemas falham, ferramentas quebram, planos desmoronam. No entanto, os astronautas resistem porque algo mais profundo os mantém unidos. Propósito, significado, a vontade de voltar para casa. No espaço, o isolamento é absoluto. Os astronautas são separados da Terra pela distância, pelo silêncio e pelo risco. O que os sustenta não é apenas o treinamento, mas a crença. Crença em sua missão, crença em sua equipe, crença de que suas vidas importam além do momento em que estão sobrevivendo. A NASA entende que, sem essa âncora interna, mesmo o corpo mais forte desiste. Na Terra, as crises expõem a mesma verdade. Quando as rotinas desaparecem e o conforto se esvai, as pessoas procuram algo sólido para se apegar. Para alguns, é a família. Para outros, a fé. Para outros, a responsabilidade. A sobrevivência se torna mais do que permanecer vivo. Torna-se uma questão de por que permanecer vivo importa. Os astronautas levam consigo lembretes de casa não porque são sentimentais, mas porque a memória fortalece a determinação. Uma fotografia, uma mensagem, uma promessa. Essas coisas reforçam a identidade quando todo o resto parece estranho e hostil. Nos momentos mais sombrios, o propósito estabiliza a mente e evita a rendição. Pergunte a si mesmo: quando a vida o despoja do essencial, o que resta? Que crença o mantém de pé quando o medo sussurra que seria mais fácil parar de tentar? A fé não é fraqueza, é resiliência. É a razão pela qual as pessoas resistem quando a lógica por si só diz que não deveriam. A última lição da NASA não é sobre equipamento de sobrevivência, é sobre a própria sobrevivência. A preparação protege o corpo, o propósito protege a alma. Quando ambos estão presentes, os humanos suportam ambientes que deveriam ser impossíveis. Agora, quero saber de você. Nos momentos mais difíceis da sua vida, o que o impulsionou? Foi a fé, a responsabilidade, o amor ou algo completamente diferente? Compartilhe sua perspectiva nos comentários. Sua história pode ser a força que outra pessoa precisa.